Os riscos da CBDC para a privacidade financeira. Desde o surgimento do Bitcoin e das criptomoedas, muitos indivíduos e empresas passaram a buscar alternativas para se proteger de governos e bancos centrais que detêm o controle sobre o sistema financeiro mundial. Com o advento das CBDC, ou moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, essa busca por autonomia financeira se intensificou ainda mais. No entanto, apesar das vantagens e possibilidades que as CBDC apresentam, também é necessário analisar seus riscos e potenciais desvantagens. Um dos principais pontos de preocupação diz respeito à privacidade financeira dos usuários dessas moedas. Isso porque, diferentemente das criptomoedas descentralizadas, as CBDC são emitidas e controladas pelos próprios governos, o que pode permitir o monitoramento constante das transações e o acesso a dados financeiros pessoais dos usuários. Assim, é fundamental discutir os riscos das CBDC para a privacidade financeira e encontrar soluções para garantir a proteção dos indivíduos em um contexto em que proteger a privacidade é cada vez mais importante. O que são CBDC? As CBDC, Central Bank Digital Currencies, ou moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, em português, são moedas digitais emitidas e controladas pelos bancos centrais dos países. Elas são uma evolução do dinheiro físico em papel moeda e buscam replicar as facilidades introduzidas pelas moedas digitais descentralizadas, como o Bitcoin. Uma das principais características das CBDC é que elas são emitidas por autoridades governamentais e centralizadas em uma única rede. Isso significa que, ao contrário das criptomoedas descentralizadas, como o Bitcoin, as CBDC não são baseadas em uma rede distribuída de computadores, mas sim em um banco de dados centralizado controlado pelos governos. Outra característica importante das CBDC é que elas são projetadas para serem usadas como um meio de pagamento digital. Dessa forma, elas poderão ser usadas para transações comerciais online e offline, como pagamentos de contas, compras em lojas virtuais, entre outros. As CBDC também têm como objetivo melhorar a eficiência do sistema financeiro, reduzir os custos de transação e tornar as transações financeiras mais seguras e transparentes. No entanto, como mencionado anteriormente, a centralização e o controle governamental sobre essas moedas também pode gerar preocupações em relação à privacidade financeira dos usuários. A importância da privacidade financeira. Os riscos para a privacidade financeira dos usuários são um dos principais pontos de preocupação com as CBDC. Ao serem emitidas e controladas pelos bancos centrais, as CBDC podem permitir que governos e instituições financeiras monitorem de forma constante as transações financeiras e tenham acesso a dados pessoais dos usuários. Isso pode ser visto como uma invasão à privacidade financeira dos indivíduos e empresas, uma vez que as informações sensíveis podem ser utilizadas para fins diversos, como para monitorar atividades financeiras, arrecadar impostos ou mesmo para fins de espionagem. Além disso, a possibilidade de controle governamental sobre as transações financeiras pode gerar receio por parte da população. Isso porque, caso as autoridades tenham acesso a informações financeiras pessoais, elas podem, em tese, utilizar essas informações para fins não autorizados, ou mesmo para controlar e restringir o uso das CBDC pelos cidadãos. Portanto, é necessário que medidas de segurança e privacidade sejam implementadas para garantir a proteção dos dados financeiros dos usuários, evitando a exposição indevida de informações sensíveis e garantindo a confidencialidade das transações realizadas com as CBDC. Os riscos das CBDC. Com as CBDC, também há preocupações em relação à estabilidade financeira e econômica. Uma vez que os bancos centrais possuem o poder de controlar a oferta de moeda digital, há o risco de que a emissão excessiva ou a redução abrupta da oferta possa gerar instabilidade nos mercados financeiros e inflação. Isso porque, se houver emissão excessiva de CBDC, a oferta de dinheiro digital aumentará, o que pode levar a um aumento nos preços dos bens e serviços. Por outro lado, se houver uma redução abrupta na oferta de CBDC, isso pode levar a uma escassez de dinheiro digital, o que pode causar uma queda na demanda por bens e serviços e, consequentemente, deflação. Além disso, também há preocupações em relação à competição com os bancos comerciais. Uma vez que as CBDC permitem que os indivíduos e empresas possam realizar transações financeiras diretamente com o Banco Central, sem a necessidade de intermediários financeiros, isso pode levar a uma perda de poder dos bancos comerciais.
Isso pode gerar uma concorrência desleal e desequilibrar o mercado financeiro, o que pode levar a um cenário em que apenas algumas instituições financeiras possuem o monopólio do mercado de serviços financeiros, prejudicando a livre concorrência e a liberdade econômica. Visão libertária das CBDC. Do ponto de vista do libertarianismo e do anarcocapitalismo, as CBDC representam uma ameaça à liberdade econômica e financeira. Isso porque, ao conceder ao governo um controle maior sobre a oferta de moeda, as CBDC criam um ambiente em que o governo pode facilmente interferir na economia e nas transações financeiras. Para os libertários e anarcocapitalistas, a liberdade econômica é fundamental, e o controle do governo sobre a oferta de moeda é visto como uma forma de violação dessa liberdade. Eles argumentam que o livre mercado deve ter o poder de definir a oferta de moeda e regular a economia, e não o governo. Além disso, os libertários e anarcocapitalistas também veem as CBDC como uma ameaça à privacidade financeira. Como as transações em CBDC podem ser facilmente rastreadas e monitoradas pelo governo, há o risco de que a privacidade financeira seja comprometida e as liberdades individuais sejam violadas. Por fim, os libertários e anarcocapitalistas acreditam que as CBDC representam uma violação do princípio da propriedade privada. Como o governo pode decidir quem pode e quem não pode ter acesso às CBDC e em que quantidade, isso pode ser interpretado como uma forma de controle e expropriação da propriedade privada. Para eles, a propriedade privada é sagrada e não deve ser violada pelo governo em hipótese alguma. Como se proteger das CBDC? Diante dos riscos representados pelas CBDC, muitas pessoas estão procurando maneiras de proteger sua privacidade financeira. E uma das alternativas mais interessantes nesse sentido são as criptomoedas, em especial o Bitcoin. As criptomoedas funcionam em uma rede descentralizada, o que significa que não há uma entidade centralizada controlando a oferta e as transações. Além disso, as transações com criptomoedas são geralmente anônimas e podem ser realizadas sem a necessidade de intermediação de terceiros, o que aumenta a privacidade financeira. Porém, é importante lembrar que as criptomoedas também apresentam riscos, como a volatilidade de preços e o risco de perda de chaves privadas. Por isso, é fundamental que se faça uma pesquisa aprofundada antes de investir em criptomoedas e que se tome medidas de segurança para proteger as chaves privadas. Em resumo, diante dos riscos representados pelas CBDC, as criptomoedas se mostram como uma alternativa interessante para quem deseja proteger sua privacidade financeira. Mas é importante tomar as devidas precauções para minimizar os riscos envolvidos.